Em 2023, a Bienal do Livro do Rio de Janeiro alcançou a marca de 600 mil visitantes e 5 milhões e meio de livros vendidos, com uma média de 9 exemplares por pessoa, o maior número em toda a história do evento. Ainda na Bienal, dos 10 livros mais vendidos, 8 são sucessos no aplicativo TikTok. Um dos nichos mais populares do aplicativo é o literário, em que influenciadores digitais, conhecidos como booktokers, indicam livros. A hashtag BookTok no aplicativo já conta com mais de 250 bilhões de visualizações. Para entender esse sucesso, convidamos Thiago Valente, que é autor, mestre em letras e foi um dos primeiros criadores de conteúdo literário nas redes. Contando com mais de 500 mil seguidores no TikTok, seja bem-vindo, Thiago. Obrigado, estou muito feliz de estar aqui. Eu sou Cecília Lócio e estamos começando mais um Linkados na Área, um programa de entrevistas feito por nós, alunos de jornalismo da SPM São Paulo. E eu sou Maria Luísa Pimentel. Agora roda a vinheta, que daqui a pouco estamos de volta. Tiago, como a leitura surgiu em sua vida? Eu acho que eu nasci no ambiente mais propício para alguém se tornar um leitor, que eu cresci com os meus pais donos de uma livraria. Então, o estoque da livraria era a sala da minha casa, então a sala era forrada com caixa de livro, eu sempre via os livros chegando e indo embora. Isso já foi me trazendo uma familiaridade muito grande com o objeto livro, por mais que eu não entendesse muito bem o que ele era, as histórias que estavam ali. Mas quando eu fui crescendo, eu comecei a perceber essa diferença dos meus amigos da escola, dos coleguinhas ali da escola, que não tinham tanta familiaridade e para mim livro já era uma coisa completamente normal. Então quando eu aprendi a ler, eu logo quis começar a desvendar aqueles livros que estavam lá na minha casa, xeretava as entregas dos meus pais, os livros que chegavam, mas tiveram alguns livros pelos quais eu me apaixonei, que me transformaram no tipo de leitor que eu sou hoje, de ler um livro atrás do outro, ler 3 livros ao mesmo tempo. O primeiro deles foi O Gênio do Crime. Já leram esse livro? O Gênio do Crime? É muito bom. É um livro pensado para o público jovem, é um infanto-juvenil, mas ele é meio detetive, meio investigação. Então é um grupo de amigos, é do João Carlos Marinho, é um grupo de amigos investigando um contrabando de figurinhas de futebol. E quando eu li, eu acho que eu tinha 6, 7 anos, eu fiquei fascinado com aquele mistério, com aquela sensaçãozinha de suspense, de saber como é que a história ia terminar, como é que ia ser. E aí eu vi, caraca, ler é muito legal, traz umas emoções assim, igual filme, igual coisas que acontecem na nossa vida. E aí me apaixonei, fui emendando um livro atrás do outro. Depois veio a grande febre do Crepúsculo, a saga que foi tão importante para minha vida. E eu vivi aquela história, eu queria ser os personagens. E logo depois eu conheci os criadores de conteúdo literário na internet, vi que tinham mais pessoas que eram tão apaixonadas por leitura quanto eu, e aí abriu um horizonte muito vasto para mim de novos livros, novos tipos de história, novos títulos, e aí não saí mais, estou no mundo dos livros até hoje. E a ideia de ser um influencer? Você sempre pensou, a ideia já tinha passado pela mente? E com quantos anos você tomou essa decisão? Aconteceu muito por acaso, eu sempre tive o sonho a minha vida inteira de ser ator. E aí começou um movimento, eu queria trabalhar com audiovisual, com cinema, com séries, e começou um movimento de atores tendo uma presença muito expressiva nas redes sociais e aproveitando esses números, aproveitando essas comunidades das redes sociais para conseguir oportunidades na atuação, para conseguir trabalhos no teatro, no audiovisual, no cinema. E aí eu vi amigos fazendo esse movimento, fui junto deles, isso em 2017, mas criando conteúdo geral, criando o que desse na telha, o que estava rolando na internet na época, e ainda não existia o TikTok. Em 2017 ainda era um Musical.ly, era um outro aplicativo, era completamente diferente, as dublagens eram muito famosas, os vídeos de comédia eram muito famosos, as dancinhas já eram muito famosas. Eu tentava fazer um pouco de tudo e eu conseguia ser absurdamente ruim em tudo isso. Eu era péssimo dançando, péssimo fazendo comédia, mas eu me apaixonei por essa ideia de todos os dias produzir um vídeo. Eu, que nem eu falei, eu sou muito apaixonado por audiovisual, por entender como as coisas funcionam. Eu amei ver a galera arrumando as câmeras e tentar entender como que funciona, como que organiza. E aí eu coloquei para mim um desafio de todos os dias produzir um vídeo para explorar essas minhas habilidades, para explorar o que eu podia fazer
sozinho com uma câmera trancado no meu quarto, mas aquilo deixou de me preencher, deixou de me representar. Eu fiquei 3 anos fazendo esses conteúdos, até que em 2020 eu decidi que eu ia dedicar o meu conteúdo, dedicar todo aquele trabalho à minha grande paixão, que sempre foi a literatura, e ver no que ia dar. Ninguém estava fazendo isso no TikTok na época, então era um monte de adolescente descolado fazendo dancinha, e de repente eu falando de livro. Eu achei que ia ser meio esquisito, mas o primeiro vídeo que eu fiz falando de literatura foi resumindo Dom Casmurro em 30 segundos. E aí eu decidi me caracterizar como cada um dos personagens, meio que fazer um trailer de um filme, só que para falar do livro. E no dia esse vídeo chegou a 100 mil visualizações, o retorno que eu tive foi incrível. E eu decidi que desde aquele dia meu conteúdo ia ser 100% literário. E foi legal que eu pude acompanhar essa comunidade crescendo, acompanhar os booktokers surgindo e virando uma comunidade expressiva no mercado e no país. Então foi bem legal, mas foi mais ou menos isso. E como você se relaciona com seus seguidores nas redes sociais? A gente tem uma relação bem próxima, ainda mais hoje que criar conteúdo é 100% da minha vida. Os meus melhores amigos eu conheci por conta do TikTok, meu namorado eu conheci por conta do TikTok, minha família trabalha comigo, então é muita exposição, então eles sabem muito sobre mim, mas quem é seguidor de verdade, quem me acompanha de verdade é sempre muito carinhoso comigo. Eu tenho, principalmente depois do fim da pandemia, eu comecei a ter a oportunidade de frequentar eventos, Bienal do Livro, Feira do Livro, lançamento de livro, e poder colocar um rosto nessas pessoas que durante tanto tempo eram só números, a gente tinha um contato mais distante, mas desde que a gente conseguiu voltar para esses eventos, todo o retorno, todo o contato que eu tive com os meus seguidores sempre foi absurdamente carinhoso. E é uma relação que a gente cria que é muito doida. Eu nem sei explicar, talvez, direito como ela se constrói, como ela acontece, mas eu tenho um carinho enorme por eles, e receber esse carinho de volta é muito importante e é muito afetuoso de um jeito especial. Eu acho que os livros fazem a gente pensar muito sobre a vida, sobre sentimentos, sobre acontecimentos dos nossos dias. Isso faz o público leitor ser muito, qual que é a palavra? Muito passional. É muito emocionado, então tudo que acontece é com muita emoção, muita paixão, e isso se converte também nesse carinho, nesse contato, nessa troca que a gente tem, que é muito gostosa, e é o que faz o trabalho valer a pena, ver que meu conteúdo está chegando e transformando essas pessoas, e essas pessoas estão me transformando de volta, cria um ciclo muito legal e muito gostoso. Você comentou sobre a sua relação, né, com seus fãs e tudo mais. Hoje em dia, já que você tem um público grande, tem alguém que você se inspira para continuar trabalhando, ou você foi sua própria inspiração? Nossa, muita gente. Eu tô sempre buscando novas inspirações, mas eu gosto de buscar inspirações não óbvias. Então, durante muito tempo, eu me inspirei em outros criadores de conteúdo literário. Eu acompanhei muitos booktubers quando eles surgiram, quando o YouTube era muito forte. Eu era fã de todos, e eles foram minhas primeiras inspirações para começar a criar conteúdo literário, para decidir como falar sobre livros. Mas hoje eu tô tão nesse negócio do audiovisual, de transformar livros em pequenas produções audiovisuais de 1 minuto, que as minhas inspirações acabam vindo do cinema, acabam vindo de criadores de outros nichos. Então tem vários criadores hoje de culinária que fazem filmes para ensinar uma receita. Tem a Raíssa Costa, que é a Dulce Delight, que é uma das minhas maiores inspirações, e ela transforma cada receita num filme com começo, meio e fim. A fotografia é belíssima, tudo bem embasado, ela cria um storytelling muito legal. E é uma receita, sabe? Podia ser só um pote com ingredientes, e ela faz isso de um jeito lindo. Então, hoje, mais criadores de outros nichos do que o literário, justamente para buscar conteúdos diferentes e trazer para o nosso mundo da leitura, é o que me inspira. E clássicos do cinema, eu amo filme antigo, amo Hitchcock, meu mestrado foi sobre Alfred Hitchcock. Então, sempre que tem uma experimentação nova nos filmes deles ou nos filmes antigos que eu gosto de assistir, eu penso em como levar isso para o TikTok, o que é um movimento meio inesperado e meio inusitado, mas é um exercício que eu gosto de fazer. E a gente sabe que depois da pandemia, o aumento da leitura no Brasil foi muito, então eu queria saber até que ponto as redes sociais contribuíram para isso e a que se deve esse fenômeno.
Eu acho que durante a pandemia a gente teve uma demonstração muito clara da importância da cultura e da arte na nossa vida, o quão fundamentais elas são, além de todas as outras coisas fundamentais para a nossa sobrevivência, que às vezes são muito mais valorizadas e muito mais expressivas. A gente está acompanhando isso no Rio Grande do Sul também, como surge a necessidade de, cara, mínimas coisas para eles se distraírem no meio dessa tragédia. Então, acho que isso junto do crescimento do TikTok e do BookTok, que é a comunidade de criadores de conteúdo literário lá dentro, acho que isso apresentou a leitura para muita gente. Isso apresentou a leitura como válvula de escape para muita gente, principalmente os leitores mais jovens, que tiveram ali um primeiro contato com a literatura 100% de entretenimento. Então, não ia ter uma prova do livro depois da leitura, não ia ter um vestibular. Era uma leitura 100% por diversão. E eu acho que quando o BookTok começou a se estruturar como uma comunidade, começou a rolar um pouco de FOMO, o Fear of Missing Out. Então, a galera que via um livro sendo debatido, via pessoas apaixonadas por personagens ou por uma história e queriam entender aquilo, queriam fazer parte daquele debate, iam atrás do livro, tomavam gosto pela leitura. Então, acho que a pandemia teve esse papel de mostrar pra gente outros lugares pra gente buscar refúgio, escapismo, e a cultura, a arte sempre vai ser a melhor solução nesses casos. E gosto de pensar que o BookTok fez esse trabalho de apresentar a leitura para muita gente que era distante da literatura até então. Pela maioria do seu público ser mais jovem, você acha que tem uma preferência a livros mais contemporâneos do que clássicos ou não? Eu durante muito tempo achei que sim, mas até que chegou um ano no BookTok que foi o ano da Agatha Christie. E o público jovem, a galera super jovem, 14, 15 anos, descobriu as obras dela. Eu sou apaixonado, então eu fiquei muito feliz. Mas a galera começou a ter contato com textos clássicos e mais antigos e começou a se interessar. Até hoje, textos contemporâneos são mais... é o que traz mais visualização para os vídeos, é o que a galera acaba procurando mais. Mas eu acho que tem muito a ver com os debates e os assuntos, principalmente da geração Z. Então, eu terminei a faculdade há pouco tempo, eu vejo que a galera que está agora na escola e que vai entrar na faculdade daqui a algum tempo, eles têm uma mentalidade muito diferente. E eles querem falar sobre outros assuntos que na minha época da escola a gente não falava. Então, a gente não falava sobre debate de gênero quando eu estava na quinta série. E eles querem falar sobre o papel da mulher, querem falar sobre sexualidade, querem falar sobre, enfim, diversidade de todas as formas. E eles querem ver isso representado na literatura também. Então, acho que uma coisa muito expressiva foi o aumento da literatura com representatividade LGBTQIAP+, que a gente teve nos últimos anos, que veio por conta dessa cobrança da geração Z de se ver representada nas histórias, de ver um clichê romântico, mas com dois garotos, ou com duas garotas, ou, enfim, com pessoas não binárias. Então, tinha essa lacuna no mercado e essa exigência da geração mais jovem veio para preencher essa lacuna e para trazer essas histórias que merecem ser contadas e ouvidas. Então, acho que talvez por isso exista essa predileção por histórias mais contemporâneas, por conta das temáticas, mas é um público que aos poucos está descobrindo os clássicos também e se apaixonando por eles. Então, acho que é um processo de formação e maturação do leitor. Então você diria que é isso que está em alta hoje em dia na literatura? Eu acho que a literatura queer LGBT está mais em alta do que nunca esteve, mas eu acho que a gente tem pequenas tendências dentro dessa literatura também, porque isso não é um gênero, de fato. Então, acho que a gente tem cada vez algum gênero vindo à tona. Então, agora o que eu vejo que está muito em alta é a romantasia. Tem dois que eu acho que estão muito em alta. Romantasia, que é a mistura de fantasia com romance, e histórias cozy stories. Então, cozy mystery, que é um mistério aconchegante, um mistério gostosinho, e cozy fantasy. Então, fantasias gostosinhas de ler, aquele livro que não vai ter muito sangue, não vai ter muita guerra, não vai ter nada, mas tem elementos fantásticos. E aí a diversidade está dentro desses gêneros. Então, acho que a diversidade está em alta dentro de qualquer gênero e tem esses gêneros e subgêneros literários que estão tendo relevância agora, que estão tendo uma popularidade maior. Você comentou do seu primeiro vídeo do Dom Casmurro. Como é que você fez para estimular mais a leitura de clássicos? Foi uma coisa de gosto pessoal? Como é que foi? Nossa, zero gosto pessoal. Na época da faculdade eu tive que aprender a importância dos clássicos para aprender a gostar deles, para
realmente consegui desfrutar das leituras. Então, aproveitei muito da minha bagagem na faculdade e tem uma frase que eu sempre erro de quem é, mas eu acho que é do Ítalo Calvino. Ele fala sobre como clássico é um livro que nunca termina de dizer o que ele tem para dizer. Então eu gosto de aproveitar essa pluralidade dos clássicos, como eles trazem assuntos muito universais para falar com um público mais jovem, para mostrar como pode ser interessante e sempre falar sobre eles de um jeito despretensioso. Então, cara, passei por 5 anos de graduação, fiz mestrado e tal, mas eu tento não usar isso na hora de produzir os vídeos, usar minha bagagem teórica, minha bagagem, enfim, da história da literatura, mas não usar os jargões da academia, não usar esse vocabulário mais distante do público, sempre falar de um jeito fácil, falar como uma história de entretenimento, falar como uma história divertida, para tentar aproximar as pessoas e para mostrar que não é um bicho de 7 cabeças, é só um livro e se você tem domínio daquela língua, você consegue acessar aquela história. Então, tento mostrar que pode ser divertido também. E você nota alguma diferença do jeito que o público recebe isso no YouTube, TikTok ou Instagram, ou é do mesmo jeito? Não, completamente. Eu sou um pouco controlador, então eu gosto de cuidar de cada aspecto do meu conteúdo. Então isso faz com que eu produza menos, isso faz com que eu replique o mesmo conteúdo em mais de uma rede. Então o conteúdo que eu posto no TikTok, eu posto no Reels e posto no Shorts do YouTube também. E em cada rede, cada plataforma, eu tenho uma resposta diferente do público. Porque a gente acessa cada plataforma esperando acessar um conteúdo diferente. Então, TikTok, a galera está muito mais acostumada a assistir vídeos longos e a ter debates maiores sobre os vídeos, a ter conversas mais profundas. No Instagram, são vídeos mais engraçados, mais leves. O YouTube e o Shorts eu ainda estou tentando entender. É a única plataforma que eu levo muito hate, muito comentário de ódio no YouTube, eu não entendo porquê. E é o mesmo vídeo que eu postei em todas as outras redes. Mas eu acho que tem um público mais velho ali também, então o algoritmo deles acho que ainda estão desenvolvendo, estão entendendo. Então, quem cria conteúdo, quem está na internet fazendo qualquer tipo de conteúdo, é importante pensar nisso. O mesmo conteúdo vai ter performances e retornos diferentes em cada plataforma, por mais que sejam as mesmas pessoas. Isso é muito doido. Com a rápida popularização de conteúdos nas redes sociais, você acha que isso pode influenciar na produção de escritores independentes, por exemplo? Eu acho que sim. Primeiro porque as plataformas sociais, as plataformas de conteúdo aproximaram os escritores do público. Então, sei lá, eu terminei de ler um livro da Agatha Christie, eu não posso mandar uma mensagem para ela falando, amiga, amei o livro, não dá para fazer isso. Mas eu posso fazer isso com escritores contemporâneos que estão na internet. E hoje a gente tem muitas plataformas de autopublicação, plataformas em que o próprio escritor pode escrever, diagramar e produzir seu texto e disponibilizar na internet e ter uma renda a partir disso. Então eu acho que essas novas ferramentas, essas novas formas de autopublicação estão ajudando escritores novos, vozes novas a surgirem e, consequentemente, pontos de vistas novos, realidades diferentes que a gente não tinha tanto acesso no mercado tradicional. Então, acho que sim, rola esse movimento, sim. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim, mas a gente queria agradecer a sua presença, Thiago. Foi um prazer, me diverti muito. Gostaria de agradecer também toda a equipe do Linkados. Se você quiser ver outros programas do Linkados na área, é só entrar no site do portal de jornalismo da SPM São Paulo, www.jornalismosp.spm.edu.br.